Olá, tudo bem? Seja bem-vindo então à nossa segunda aula, que é quais as funções do espírito. Amém? Então, é preciso entender uma coisa super importante, né? Que o nosso espírito ele tem um papel chave na nossa vida, especialmente quando se fala da nossa relação com Deus. Nós aprendemos no último vídeo que nós somos feitos de 3 partes, certo? O corpo, que é essa parte física com a qual nós temos os 5 sentidos, né? e que nós usamos para nos relacionar com esse mundo exterior, com o mundo material. Né? Nós temos a nossa alma, que é o nosso eu, né? Onde fica a nossa personalidade, as nossas vontades, nossas emoções e os nossos pensamentos. E a terceira parte, que é o espírito, então, né? E é, de fato, a parte mais importante, o centro do nosso ser. É onde acontece o nosso relacionamento com Deus. Então, agora nós vamos mergulhar mais fundo nas funções do espírito, né? Que é a parte mais importante da nossa vida. Amém? Então, vamos lá. O nosso espírito ele tem 3 funções básicas. Primeiro, a intuição. Segundo, a consciência. E terceiro, a comunhão. Então, nós vamos falar a respeito dessas 3 funções do nosso espírito. Ok? A primeira função é a intuição. Então, o que é a intuição? Sabe quando você sente algo lá no seu interior, mas você não sabe de onde vem? Tipo, você simplesmente sabe que alguma coisa é certa ou errada. Pois é, isso é a intuição falando alto no seu coração. E a Bíblia nos fala sobre isso. Lá em 1 João capítulo 2, versículos 20 e 27, diz o seguinte: Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Então, olhando isso, né, olhando esses versículos, nós percebemos que essa unção que vem de Deus, ela nos ensina tudo. E olha, isso não é maravilhoso? Você recebeu uma espécie de superpoder espiritual que te ensina a respeito de tudo, entende? A intuição é essa vozinha, né? Essa voz interna que nos alerta sobre o que é de Deus e o que não é de Deus, sem precisar que alguém te conte. Então, é Deus no comando, falando diretamente no nosso ouvido espiritual. Não foi algo que você pensou ou estudou, né? Não tem nada a ver com você. Foi algo que você percebeu no seu espírito. E isso é o Espírito Santo nos ensinando sobre aquela situação, né? Então, a intuição, então, é uma das funções do espírito. Mas tem mais coisa, né? A intuição se manifesta de 2 formas para você compreender. A primeira é através da restrição e a segunda é através do constrangimento. A restrição é quando algo dentro de você diz mais ou menos assim: ei, calma lá, é melhor você não fazer isso não. Né? Então essa é a restrição. A intuição está ali te restringindo a algo. Né? Então essa é a restrição. E o constrangimento? O constrangimento é um tipo de empurrãozinho para a gente fazer algo que na nossa visão, da nossa cabecinha aqui, pode parecer meio loucura, mas no fundo a gente sabe que é aquilo que temos que fazer. Então, o constrangimento é essa função, né, que nos empurra para algo. Sabe quando você fica com medo de fazer uma coisa, você faz muita conta na cabeça e fala: mas acho que não vai dar certo. Mas lá no fundo tem algo que está te empurrando para aquilo. Isso também é a nossa intuição, né? Então, é importante saber disso. Essa diferença entre conhecer e entender é a chave. A gente conhece algo no espírito através da intuição. E depois a nossa mente trabalha para entender aquilo, né, e fazer com que aquilo tenha sentido para nós. Então, a intuição é o jeito de Deus sussurrar verdades, falar verdades no nosso coração,
E a nossa mente é quem traduz isso em palavras, em ideias que a gente consegue entender. Então, entendeu a importância do nosso espírito em relação com Deus, né? Nessa relação com Deus? É por meio dele que a gente se conecta com o Pai e recebe as informações que ele manda. E assim a gente consegue viver uma vida que é realmente guiada por Deus. Amém? Então, essa foi a primeira função, a intuição. Agora nós vamos falar da segunda função do Espírito, que é a consciência. Essa é a consciência, é a capacidade que faz a gente entender a diferença entre o que é certo e o que é errado. Só que não é pela lógica da nossa cabeça. É mais pela sensação do Espírito, entende? Tipo, é algo interno que diz, isso aí não é legal. Ou, mais ou menos assim, tá tranquilo, pode seguir nessa. O apóstolo Paulo falou, né, sobre isso lá em Romanos 9, versículo 1. Ele disse o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo aqui está nos falando que a consciência dele foi confirmada por meio do Espírito Santo. Certa vez, inclusive, o apóstolo Paulo ele estava em Atenas, ele foi levado para lá, enquanto ele estava esperando alguns irmãos, o seu espírito ficou indignado com a idolatria que rolava solta por lá. Né? Então, foi no espírito que ele sentiu essa indignação. Isso está lá em Atos 17, 16. Ou seja, então aqui, só para a gente compreender, a consciência de Paulo estava entendendo que aquilo que estava acontecendo lá não era legal, não era bom. Foi na consciência. Então, a consciência no espírito é tipo um juiz interno. Ele pode testificar, pode confirmar, pode recusar alguma coisa ou até mesmo apontar algo que nós estamos fazendo de errado. Paulo mesmo diz que pelo espírito dele ele conseguiu perceber que uma pessoa estava pecando, mesmo não estando presente lá no momento. Isso está lá em 1 Coríntios 5:3. E o legal é que muitas vezes a consciência pega no nosso pé por coisas que a mente até acha normal, acha que está tudo certo. Não tem nada de errado. Então, é o critério, da nossa consciência, de fazer essas análises que vem direto do Espírito Santo. Não é uma coisa que a gente decide na base do raciocínio. Não é só pensar se é certo ou se é errado. É algo que você sente no seu espírito, a sua consciência. Okay? Então, a Bíblia, para facilitar um pouquinho, a Bíblia ela sempre nos mostra o quê? 2 caminhos. Nós sempre temos 2 caminhos a tomar. O primeiro caminho é o da árvore da vida. O segundo é da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ideia não é a gente viver na neura do que é certo e errado segundo o nosso entendimento, mas sermos guiados pelo Espírito. Tipo assim, às vezes a gente está lá na dúvida se entra ou não no cinema para ver certo filme, por exemplo. E a mente vem com um monte de argumentos. Ah, não é nada demais, bora lá, não tem nada pornográfico, tá tudo certo. Mas a consciência, que é um pouco mais profunda, está te alertando que não é o melhor para você. Entende? Às vezes, para outra pessoa está tudo bem, mas o Espírito Santo está querendo te mostrar que para você não é o melhor. E a sua mente fica fazendo, não, mas não tem nada de errado. Mas lá na sua consciência, no mais profundo, está dizendo que não é o melhor para você. Então, se a sua consciência, que está alinhada com Deus, diz para parar, então para. Entende? Porque qualquer coisa que a gente faz sem estar 100% certo daquilo, não provém de fé. Portanto, é pecado. É o que diz lá em Romanos 14, 23. Aquilo que não provém de fé é pecado. Então, para servir a Deus de verdade, nós precisamos de uma consciência limpa. Isso é fato. E essa parada de ter a consciência limpa, tranquila, não depende do quanto você entende da Bíblia. A consciência pode te dizer que algo não está legal. Seja no seu namoro, seja no seu casamento, nas suas finanças ou qualquer outra área da sua vida.
quem é nascido de Deus tem a voz do Espírito Santo para guiá-lo. E é esse GPS santo que te mostra a direção certa. A consciência está aí para isso, para ser a nossa bússola interna, guiada pelo Espírito, mostrando qual é a real vontade de Deus para a gente. Amém? Aleluia. Então, essa foi a segunda função, a consciência. E agora nós vamos falar da terceira função do Espírito, que é a comunhão. Quando Maria recebeu a notícia, né, de que ela daria a luz ao Salvador, ela disse, né, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 47, ela fala assim: meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Então ela estava ali numa comunhão total com o Espírito de Deus, né, no nível do Espírito. Ela estava exultando de alegria em Espírito. Em outra passagem, fala que Paulo, né, falou o seguinte: o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Bom, então, olha só, isso é muito poderoso, porque mostra que a nossa conexão com Deus, ela não é superficial. É coisa de espírito com espírito. É o nosso espírito em contato, em comunhão com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Então, entenda uma coisa. A nossa conversa com Deus, ela acontece no Espírito. Não é pelos pensamentos, nem pelas emoções ou pelas suas vontades, mas sim no Espírito, porque Deus é Espírito. É lá no fundo do nosso ser que a gente se conecta com o Senhor. E é assim que a gente realmente o adora. Deus trabalha de dentro para fora. Ele nos transforma de dentro para fora. Transforma a raiz. Não é algo externo. Não é o que nós sentimos. Não é o que nós vemos. Mas o Espírito trabalha em nós de dentro para fora. Nós percebemos isso no nosso espírito. E olha, existe algo interessante aqui. Existe uma diferença muito grande de como Deus age comparado com a forma como o diabo age. O diabo, ele sempre tenta dar o bote, como uma serpente, pelo lado de fora. O que eu quero dizer com isso? Ele vai sempre tentar mexer com o nosso corpo, tentar bagunçar a nossa alma. É sempre de fora para dentro. Sempre agindo nos nossos sentidos, naquilo que nós vemos, naquilo que nós ouvimos, sentimos, né, ou experimentamos de alguma forma. Mas Deus é o contrário, né? Ele trabalha em nós através do nosso espírito, interiormente, de dentro para fora, e aquilo vai irradiando para o resto do nosso ser, para o resto do nosso corpo. É um movimento de dentro para fora. Amém? Porque essa é a verdadeira transformação. Por isso, ficar só exercitando a mente, forçando pensamentos, não vai resultar em nada. O X da questão aqui é exercitar o espírito, deixando o nosso coração ser o palco principal dessa conexão com o Senhor. Por exemplo, quando a gente adora com cânticos em línguas, a mente dá uma pausa, ela não entra em cena, ela fica ali, meio que no modo soneca, entende? E o espírito, então, tem liberdade total de se expressar, sem a mente ali colocando barreiras. É a mente que coloca barreiras. Você vai adorar a Deus aqui, pulando, correndo, para lá e para cá, tá vendo? É a nossa mente que fica pensando, o que o meu colega aqui do lado vai pensar se eu me expressar e adorar com exaltação, né, com expressão maior. É a mente tentando colocar barreiras naquilo que o Espírito está pedindo para você fazer. Entende isso? Então, o resumo é esse. Comunhão com Deus é feita no Espírito. Quanto mais você se relacionar com Deus, mais você vive, respira e se move em Deus. E para nós finalizarmos essa aula, nós vamos falar então, né, como exercitar o próprio Espírito. Né? Você quer saber como exercitar o seu próprio Espírito? Então vamos lá. O nosso Espírito está pronto. O Senhor Jesus falou sobre isso, né, inclusive numa exortação que ele deu nos discípulos na hora que ele estava lá no jardim do Getsemane.
Ele falou que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Mas, então, sabendo disso, que o nosso espírito está pronto, nós precisamos entender, ok, meu espírito está pronto, mas o resto ainda não. A minha alma ainda precisa ser transformada e o meu corpo vai ser glorificado. Nós vamos entrar em detalhes sobre isso mais para frente. Mas, assim como uma criança, ou seja, eu acabei de nascer, uma criança acabou de nascer, e ela vai crescer, certo? Então, como uma criança que acabou de chegar aqui nessa terra agora, ela vai precisar muitas coisas, vai precisar aprender a falar, a andar, a pular e a correr, por exemplo. Então, ela vai sendo ensinada essas coisas. Tem o pai e a mãe que estão ali ensinando ela a falar, a correr, a pular, a andar, abraçar. Ou seja, tem pessoas treinando ela. Então nós precisamos treinar o nosso espírito. Como é que a gente treina o nosso espírito? Bom, a primeira coisa é quebrantamento. Quebrantamento é mais ou menos o seguinte: nós temos uma grande casca dura que envolve o nosso espírito. Nós precisamos quebrar essa casca. Precisamos lidar com a alma. A alma é essa casca dura em volta do espírito. Para chegar no espírito, às vezes, é preciso quebrar essa casca. É um processo que às vezes vai doer um pouquinho. Por quê? Porque envolve se abrir, envolve deixar de lado o orgulho, envolve deixar de lado o medo e tudo que a gente esconde lá no fundo que nos impede a viver o melhor, timidez. São cascas. Cascas que às vezes são muito grossas e precisam ser quebradas. Nós precisamos ser pessoas quebrantadas. Amém? E é nesse quebrantamento que a gente fica mais sensível a Deus. Então, eu quero falar isso para você. Seja uma pessoa quebrantada e humilde de coração. Seja alguém que seja sensível ao Senhor. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se você sentir vontade de pular, pule. Se você sentir vontade de gritar, grite. Seja livre, mas seja alguém quebrantado, sensível à presença do Senhor. Deixe o Espírito Santo remover essa casca dura que te impede de viver o melhor de Deus. Amém? Próximo. Você precisa mergulhar na palavra. Você precisa se expor à palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes, capaz de separar a alma do espírito. Então, você precisa ler, meditar e viver a palavra. Esse é o melhor exercício para o seu espírito. A palavra, ela nos lapida. E ela nos deixa, então, o quê? Alinhados. Nos deixa ali alinhados com o Espírito de Deus. Então, terceira coisa para você exercitar o seu espírito: ore em línguas. Aqui já é um treino um pouco mais avançado, porque eu sei que nem todos ainda oram em línguas. Mas, se você não ora em línguas, busque isso. Orar em línguas é poderoso. Então, quando nós oramos em línguas, é o Espírito que está no controle. A nossa mente é mais ou menos assim, fica lá no banco de reserva, ela não está em campo. Ela está ali, está presente, mas não é ela que comanda. Então, quero te falar, se você ainda não vive essa experiência, vale a pena buscar. Se aprofunde nisso, converse com o seu líder, com o seu pastor. Fale do seu desejo para Deus também. É claro, é Ele que vai te encher do Espírito até que você fale em línguas. Por quê? Porque esse é um jeito incrível de fortalecer o seu espírito. Você vai deixar ele tomar frente da sua vida espiritual. Amém? Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas, por enquanto, é isso. Quarto exercício para o seu espírito ficar forte. Rejeite toda passividade. Fala isso comigo. Eu rejeito toda passividade. Sabe, o diabo adora quando a gente fica naquela de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, meu Deus. Isso é muita passividade. Para Deus agir na nossa vida, nós temos que cooperar com Ele. Entende isso? Você precisa exercitar a sua vontade, você precisa tomar decisões, você precisa se mexer. Por exemplo, se você está desempregado, basta orar que o emprego vai cair no seu colo? Não. Você ora.
Você pede a Deus, mas também você manda currículo, você sai de casa, você liga, você procura, você faz o que lhe é possível. Entende isso? Então você precisa rejeitar a passividade da sua mente. Não aceite pensamentos ruins a seu respeito. Não deixe que o diabo fale quem você é, porque o que você é o que a Bíblia diz que você é. Rejeite toda mentira, toda seta. Não deixe o diabo mentir mais sobre você. Todo pensamento negativo lança fora. Porque o Senhor quer que você fortaleça o seu espírito. Amém? Então, faça tudo isso que nós falamos aqui, todas essas lições, e a sua comunhão com Deus jamais vai ser prejudicada. Amém? Então, meus queridos, o resumão dessa ópera, dessa aula é isso. Exercitar o espírito não é só ficar de boa esperando as coisas acontecerem. Você tem que entrar na luta, ler a palavra, ter um coração quebrantado, orar em línguas e mandar a passividade embora. É assim que a gente fica em forma espiritualmente, pronto para correr aquela maratona que Deus colocou na nossa frente. Amém? Então, é isso. Essa é a nossa segunda aula, as funções do Espírito. Deus te abençoe.